Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se. Da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossa rede para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderava de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar. A liturgia deste domingo é estritamente vocacional. Ela fala da vocação, da nossa vocação como batizados. Deus chama a todos nós aqui. Nas leituras e no Evangelho, Deus também chamou seus apóstolos e seus discípulos. Na primeira leitura, Deus chamou o profeta Isaías. Chamou ele para uma grande missão, cuidar de um povo, evangelizar. Mas Isaías não se sentiu seguro. Achou que seus lábios eram impuros, que ele não teria condição de seguir essa missão que Deus tinha lhe dado. Mas Deus provou para ele, através do encontro que Isaías fez com Deus, que ele iria conseguir assumir essa missão. E a partir do momento que houve o encontro com Deus, com Isaías, Deus perguntou: quem eu enviarei? E Isaías falou: aqui estou, envia-me. Vamos repetir? Aqui estou, envia-me. Ele aceitou a sua missão. E hoje Jesus pede para nós também aceitarmos nossa missão. Muitas vezes se sentimos incapazes, achamos que não conseguimos aceitar alguma pastoral, que alguém nos chama, que alguém nos convida para participar. Muitas vezes achamos que só pessoas especiais podem fazer isso. Mas não é isso que diz Deus para nós.
Deus que chama todos. Todos nós aqui somos chamados para uma missão. Todos nós que estamos nessa igreja, todos que estão assistindo nós pelas redes sociais, que participam, que querem ajudar alguém, são chamados por Deus para uma missão. Mas nós precisamos dar o nosso sim a Deus. O profeta Isaías achou que não poderia dar o seu sim, que não estava preparado, mas Deus o capacitou. Muitas vezes nós também achamos que não temos condições de fazer alguma coisa, mas se dermos o nosso sim a Ele, Ele vai aos poucos nos capacitando, vai nos transformando. Na segunda leitura também acontece o chamado. O chamado para quem? O chamado para o apóstolo Paulo. Todos nós já conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele mandava matar os cristãos, ele não gostava. E em um certo momento, quando ele estava andando, de repente ele caiu do seu cavalo. E naquele momento veio uma grande luz sobre ele, e ele escutou uma voz. E perguntou: quem está falando comigo? Jesus falou para ele: sou eu, Jesus o Nazareno, a quem me persegues. Daquele momento em diante, ele se modificou, ele se transformou. De perseguidor dos cristãos, ele se tornou um evangelizador. E foi um dos maiores apóstolos de Jesus, mesmo sem conhecer Jesus. Ele não chegou a conhecer Jesus, mas ele foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Ele transformou as pessoas, ele formou muitas comunidades. E através dele, nossa igreja se tornou maior e melhor hoje. Como é o chamado de Deus? Deus não chama só os melhores. Ele chama quem quer ser transformado no seu coração, quem quer ajudar o seu próximo. No Evangelho também aconteceu um chamado. Jesus chamou Simão Pedro. Jesus estava no início das suas atividades. Ele não tinha escolhido ainda os seus apóstolos. Ele estava no meio de uma multidão próximo do mar. E ali, ele estava evangelizando, ajudando as pessoas. De repente, ele enxergou 2 barcas à beira do mar. Dentro de uma barca, quem estava ali? Simão. Ele foi chegando próximo de Simão e entrou na barca de Simão. Entrou no seu barco, entrou na sua vida, como Ele quer entrar na nossa vida hoje. Como Ele pede para nós que nós deixamos que Ele entre na nossa vida hoje. Ele entrou, sentou-se na barca, continuou da barca, evangelizando as pessoas que estavam ali. Aquela multidão que estava na beira do mar. Quando ele terminou, ele pediu para Simão: vamos se afastar mais, vamos para as águas mais profundas e você vai lançar sua rede nessas águas para pescar. O que aconteceu? Simão falou: mas mestre, eu fiquei a noite inteira trabalhando, nós não pescamos nada, não conseguimos nada. Mas ele falou: vamos. Daí Simão falou: por você eu vou. E foram. E Jesus mandou lançar as redes no mar. E naquele momento as redes se encheram tanto, apareceu tanto peixe, que na barca não cabia. Simão chamou outro barco para encher uns peixes, e as barcas quase afundaram. Como é Jesus? Mesmo que nós não acreditamos,
Ele continua insistindo conosco, continua chamando nós a ajudarmos as pessoas a participar. Não vai vir alguém mágico do além para nos chamar. Vai vir uma pessoa que está precisando de nós para nos chamar. Vai vir alguém chamando, vamos ser catequista? Vamos fazer uma leitura? Vamos ajudar alguém? Talvez nós nos sentimos incapazes, mas se nós aqui dermos o nosso sim, com certeza, aos poucos, Deus vai nos capacitando. É isso que Ele espera de nós hoje, nessa liturgia. Como Ele fez com os seus apóstolos, Ele faz conosco hoje a mesma coisa. Ele nos chama e espera o nosso sim. Vamos repetir de novo o que disse o profeta Isaías? Aqui estou, Senhor. Envia-me. Envia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.